O que acontece se você não regularizar o seu CNPJ? É o tema da nossa live de hoje. Lembrando, gente, que nós estamos no dia 9 de janeiro, vou registrar a data. E esse período de janeiro, bom dia para você que está chegando, convide aí seus amigos, que eu vou estar orientando aqui, gente, para as pessoas que tiveram seu CNPJ desenquadrados de MEI ou Simples Nacional. Esta pessoa pode ter muitos problemas de tributos, de dívida tributária, pode ter o seu CPF suspenso. Então fica aqui comigo nessa live que rapidinho eu vou estar te dando aí o que precisa ser feito. Primeira coisa, você que é MEI e não está pagando as suas guias de MEI, você já tem um problema. Eu vivo falando aqui, gente, vou viver dizendo. Obrigação do ser humano, pagar tributo, fim. Para quem é MEI, tem uma vantagem competitiva maravilhosa, que é, primeiro, a isenção dos impostos federais. Você paga um valor fixo, michuruco aí, para o seu estado, para a sua prefeitura e já pode contribuir, você está contribuindo com a sua aposentadoria. Gente, pelo amor de Deus, se você abrir um negócio e não consegue pagar uma guiazinha do MEI por mês, que é menos de R$90, fecha esta birosca e vá para a CLT. Faça seu currículo, vá se capacitar e vá trabalhar de CLT, meu bem. Não é vergonha, isso é ao contrário, é maravilhoso, vai ter seus direitos. Então vamos lá. O tema é o que acontece se você não regularizar o seu negócio. Primeiro ponto, multas e juros acumulados. Então você já começa a um problema muito grande de multa e juros, sem a menor necessidade, gente. O que falta hoje, eu falo isso porque eu já estou na área contábil, já vai fazer 19 anos, é a falta de planejamento. O que quebra uma empresa não é o tributo. O que quebra uma empresa é a falta de organização. Se você não tem o básico de organização, você pode ter certeza que se você tem um negócio, você vai quebrar ele. Se você tem aí, tá na CLT, você vai se endividar, porque parte do princípio que você não tem controle. Então, se você não tem controle, você não vai construir patrimônio. Você não vai ter riqueza, não vai ter riqueza, você vai ficar pobre. E ouso dizer, gente, que se nós estamos aqui em 2026 e que você não entendeu que se você não tiver um mínimo de controle, você vai estar muito ferrado. Porque a Receita Federal, ela sabe quanto que você recebeu. E ela também já está tendo a dimensão de quanto que você gastou. Tá? Você vai lá no supermercado, a pessoa vira e fala: CPF na nota, senhora? Então, hoje a gente tem um sistema tributário que utiliza das ferramentas tecnológicas, da inteligência artificial, para poder fazer cruzamento de informação. É você que está viajando na maionese usando o chat GPT como terapeuta. Pelo amor de Deus, que aqui só tem gente velha, não tem criança, ok? Eu não tô falando com criança. A minha abordagem com criança é diferenciada, eu sei porque eu tenho 2 filhos. Então, você pode ter certeza que aqui eu nunca, jamais vou trazer uma abordagem infantil, um bando de gente velha e irresponsável. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, tá? E aí, o que eu preciso dizer a vocês? Que este período de janeiro é o período que você precisa olhar o seu CNPJ, pelo amor de Deus. Você que tem contador, dá uma ligada pro contador. Ei, tudo bom? Faz, por gentileza, ali a consulta de pendência para mim. Gera, por gentileza, uma CND, que é uma certidão negativa de débito da minha empresa. Eu quero as certidões negativas de débito federal, estadual, municipal, trabalhista. Se você não sabe do que eu tô te falando, você é um empreendedor de meia tigela, tá? Janeiro é o momento primordial para você se atentar. Se houve aí o desenquadramento, você tem até o dia 30 de janeiro para solicitar o retorno. Primeira coisa que precisa fazer é regularizar as pendências. Então, você, MEI, precisa entender que tem que pagar a guia do MEI mensal. Ponto. Vamos tomar muito cuidado, gente,
Porque, primeira coisa, não sei se você já recebeu, mas eu hoje recebi, e umas clientes também já receberam, uma mensagem pelo WhatsApp com a logo do gov.br dizendo que o seu CPF vai ser suspenso porque você está com irregularidade. Isso é golpe. A Receita Federal não envia o WhatsApp com números desconhecidos, não envia nem o WhatsApp, tá? Então tomem bastante cuidado. Porque, assim como eu estou aqui orientando que este momento do ano, ele é um momento muito importante para que você regularize o seu negócio e consiga voltar a sua empresa para MEI ou para Simples Nacional, os golpistas também sabem. Então, você tá lá na emoção, você clica achando que você tá toda ferrada, ó, Receita Federal, ó, tá vendo? Me achou. Então, tomem bastante cuidado com isso. E o outro ponto, por favor, gente, multas e juros sem necessidade. Você tá dando dinheiro pro governo sem a menor necessidade. Aí eu pergunto, o problema é o governo ou o problema é você que não tem organização? Que tá pagando tributo porque não se organiza extra, a mais. A Receita Federal, ela sempre vai deixar pro contribuinte fazer a apuração. Ela vai te dar corda até você se enforcar, filho. Então, quem é o irresponsável da história é você. E, gente, aí outra coisa que precisa se atentar é perder data de pagamento de guia de MEI. Ai, perdi a data do imposto. Põe Google Agenda. Põe um post-it, não sei, tatua tatua assim, ó, dia de pagamento do imposto. Não sei que tu vai arrumar, não. Mas perder prazo de pagamento de tributo é dar dinheiro pro governo sem a menor necessidade. Você tá dando dinheiro pro governo sem necessidade nenhuma. Ah, mas eu tava sem o dinheiro no dia. Ok, mas eu sei que tem pessoas que esquecem a data do pagamento do tributo e tem dinheiro, até poderia ter pago isso, e tá dando ali multa, juros sem necessidade, tá? E principalmente você que deixou o trem andar, você vai pagar muita multa e muitos juros. E o que eu faço? Vai ter que pedir um parcelamento. E aí você vai ter 2 guias por mês para pagar. Ou seja, o seu planejamento tem que estar muito bem feito. Porque se você, para voltar ao mês, você vai solicitar um parcelamento, sempre consulte um contador da sua confiança, tá? Não invente moda de ir fazer por conta. Pague um contabilista que você não pagou lá atrás para te orientar, se ferrou. Agora você vai pagar agora e dependendo do contabilista tem que cobrar 3 vezes mais caro. Por quê, Dani? Porque dá muito trabalho, gente. Isso é muito sério. Se as pessoas soubessem a seriedade do que é um CNPJ, do que é abrir um negócio, do que é uma dívida ativa, elas não brincariam de abrir e fechar MEI. Porque por mais que você queira agora fechar o MEI, a dívida permanece. Você vai ter que pagar essa dívida. Fim. E tenha vergonha de dever às pessoas, mesmo que essa pessoa seja o governo. Não interessa que governo que esteja lá. Você está devendo. E dever, gente, é falta de caráter. É falta de caráter, é inegociável. Vamos colocar princípio, que Titi até princípio fala, olha só. Até princípio, tua mãe não disse. Tô eu aqui para dizer. Eu falo as coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas que elas precisam ouvir para que possam, gente, ficar ricos, sem problema com a Receita Federal. A minha intenção aqui é ajudar sempre, sabe? É extremamente importante a gente entender como funciona o sistema tributário do Brasil. Porque nós temos 2 coisas, nós seres humanos, que é certo na nossa vida. Uma coisa é que a gente vai morrer. Ponto. Você vai morrer, eu vou morrer. Nós vamos virar aí pó nessa terra. Amém. E a gente tem que pagar tributo. E se você paga tributo, isso quer dizer que você é útil. Então, se coloque no lugar de utilidade, de, sabe, poder, de contribuição. Eu tava conversando com meu filho hoje, mãe, vou abrir um adendo aqui. Quem me acompanha há muito tempo viu que a gente conseguiu uma vaga para uma escola estadual para ele fazer o ensino técnico integral. E eu virei pro Daniel e falei assim, meu filho,
Isso não é uma economia, é fazer valer os impostos que eu pago mensalmente. Eu pago um tributo, e não é pouco não, todo santo mês. E ainda tem o ajuste anual. Isso tem que voltar para mim. Eu preciso usar o sistema público. Eu preciso cobrar o sistema público. Agora, se você não paga, não tem direito de cobrar, tá? Estado democrático de direito. Direito e tem deveres. E fim. E fim. Se você não paga tributo, você tá falando que empreende, você não paga o tributo, pelo amor de Deus, tá viajando na maionese. Cuidado para não passar vergonha. Tá pagando multas e juros acumulados. Se você é de MEI, um outro ponto, você foi desenquadrado, a tributação fora do Simples Nacional, ela só é vantajosa para quem tem clareza de negócio. A pessoa tem que ter clareza de negócio. Eu não tenho clareza de negócio, tá viajando na maionese quando você deixa uma empresa aí para lucro presumido, lucro real. Que lembra que eu comecei falando sobre a organização? Você não tem o básico de organização. Aí você quer ter uma empresa de lucro presumido, você quer ter uma empresa de lucro real, não faz ideia da quantidade de burocracia que tem envolvido. Eu tô aqui, gente, o meu dever profissional é ser honesta e passar para vocês aquilo que realmente está na lei e aquilo que realmente as pessoas são capazes de fazer. Existe sim um delay muito grande entre o que a lei determina e o que as pessoas têm capacidade de agir e fazer. Então tomem muito cuidado com o desenquadramento de você virar e falar assim, agora eu vou fechar a empresa. A sua empresa desenquadrou, ela é uma empresa normal, você não é mais um meizinho que você vai lá no site do governo e clica baixar. Não é mais. Aí, quando você desenquadra e sim, toma a atitude de vou baixar a empresa para abrir um outro CNPJ, o parangolê vai ficar muito mais complexo. Acredita. E o custo é maior. Então, não deixe chegar nesse ponto. Tá? São coisas que as pessoas vocês não vão ver isso na internet, gente. E olha que eu fuço a internet inteira. Que é o que? A realidade. É a realidade que você pode ter um problema grande, gigante. E o pior de tudo, gente, é não construir patrimônio. Por quê? Porque está na informalidade. E fica com esse discurso patético de que é por legítima defesa. Mas porque... Vamos parar com isso, é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Adulto faz aquilo que tem que ser feito e se sentindo nobre. A live de hoje é para trazer para nós, que eu me incluo nisso, esse senso de responsabilidade, esse senso de contribuição. É contribuinte. O nome das pessoas que pagam os tributos, pagam o imposto no Brasil é contribuinte, porque você contribui para o crescimento da sociedade brasileira. Sacou agora o nível de importância? Você, meu amor, quando você não paga a sua guia do MEI, você prejudica um aposentado, um velhinho, cara. Um velhinho que pode passar fome. Gente, pelo amor de Deus. O básico só é básico pro olho treinado. Você não paga a tua guia do MEI, ou se você tá faturando mais do que R$6.750 e ainda não desenquadrou essa tua empresa, você está roubando de outras pessoas. Você está prejudicando o desenvolvimento do país. Mas o governo é ruim. Vá cobrar. Cobre. Eu sou a pessoa que eu adoro cobrar, gente. Eu pago imposto, eu cobro. Eu cobro. Sempre pentelhei, enchi o saco. Um ponto muito importante também de atenção, tá? Cruzamento de dados, cruzamento de informações. Você não sabe quanto que você faturou? A Receita Federal sabe. Lembrando que no ano passado, em outubro do ano passado, se eu não me engano, através da resolução 183, a Receita Federal
ela normatizou de fato, assim, na realidade ela colocou bem claro, cristalino, que mesmo que se você receba na sua conta pessoa física, isso vai contar como receita do MEI total, para fins de desenquadramento. Então, cuidado com essa história. Eu tenho uma conta de pessoa jurídica, aí eu cheguei no limite dos 81 mil, agora eu vou receber na minha conta pessoa física para poder dividir receita. Não vai funcionar. Não funciona mais para o MEI. Isso está na legislação e é importante que você saiba. Eu informei isso no ano passado, né? Mas aí tem que ficar falando, principalmente quem usa maquininha de cartão de crédito. Ó, coisas que vão fazer com que você fique aí na reta da Receita Federal. Máquina de cartão de crédito, mesmo que seja no seu CPF. E toma cuidado, gente, com essa questão de você pega uma máquina de cartão de crédito, aí você passa o seu próprio cartão para pegar o dinheiro. Ai, olha, vocês arrumam uns negócios que eu não consigo entender. Pra quê? Só pra torrar dinheiro, gastar dinheiro, normalmente com comida ruim. Com os eu mereço de sexta-feira. Tá vivendo uma vida que não consegue produzir. Se você chegou... Ah, me fizeram uma pergunta interessante. Já leu todos os livros atrás de você? Basicamente todos. É porque não fica todos os meus livros aqui atrás. Me perguntaram se eu li todos. Eu só não li esses que estão aqui que eu vou ler esse ano, que eu já deixei pronto. Mas eu li basicamente todos e os outros ficam do outro lado. Presta bastante atenção nisso. Cuidado para você não estar vivendo uma vida que você não tem capacidade de produzi-la. E está utilizando a máquina de cartão de crédito para trazer o dinheiro para dentro de casa, para você pagar o seu cartão. Isso é um problema, Dani. É um problema porque você não faz o controle. Aí é um problema. Lembra? Falta de controle é problema. E não vai informar isso na sua declaração de imposto de renda. Um outro problema. Recebimento via Pix. Receita Federal sabe as informações de recebimento via Pix. Então, se você não tem ali o básico de uma planilhinha de Excel, gente... Ah, eu não sei que tipo de planilha. No link da minha bio tem o combo de planilha de receita, tem o combo de planilha de gasto, tem o planilha de planejamento. Você precisa ter o basicão de uma planilha de Excel, onde você vai estar informando ali todos os valores que você recebeu e todos os valores que você gastou, meu bem. Ah, mas isso é chato. Porra, pelo amor de Deus. Uma pessoa tá dizendo aqui, ó, estou 2 anos sem pagar imposto, vou correr atrás esse ano, estou com medo. Pode ficar com medo. Na verdade, fica apavorado. Apavorado. Sai correndo mesmo, resolva. Resolva, parcele. E assim, gente, diminua as expectativas de lucratividade da sua empresa. Tenha uma vida simples. Sabe qual que é o segredo para você se desenvolver financeiramente? Ter uma vida com muito valor, mas barata. Tenha uma vida barata com muito valor. Os seus picos de dopamina tem que ser coisas que não gastam dinheiro. A exemplo, por exemplo, da leitura. Eu adoro ler. A pessoa tá dizendo que tinha um MEI, fechou. Oh, Deus, precisa de um contador, amigo. É sobre isso. Precisa de um contador para te orientar, tá? Será que paga mais imposto por causa disso? Claro que paga. Agora, se você fecha um CNPJ MEI, você vai ficar como autônomo. Ponto 1. Autônomo. Você tem que pagar o INSS, que é a sua contribuição para aposentadoria. 20% sobre o salário. Isso aí já tá mais caro. Já vai pagar uma grana. Você vai ter que pagar o imposto de renda, que é baseado sim no seu faturamento, fazer o seu carnê-leão e pagar o ICMS ou ISS, aí dependendo da sua atividade. Ou um ISS fixo, dependendo da sua atividade. Gente, esse negócio de receber e não contribuir, isso não existe em lugar nenhum do planeta.
Não existe lugar nenhum do planeta. Ah, eu vou morar nos Estados Unidos. Vai lá, filha, vai morar lá. Lavar vaso e vai contribuir de qualquer jeito. É isso. É isso que você quer pra sua vida? Ok, só não pode ficar falando besteira. Como diria a minha avó, a gente pode até não ter dinheiro, sabe? Mas não pode ser burro. Ela falou, minha filha, a gente não tem dinheiro, mas pelo menos burro não dá pra ser. Não dá pra ser pobre. Fudido. E burro não dá, cara. É muita coisa de uma coisa só, entendeu? Então só pensem que a gente às vezes fica ouvindo essas frases repetitivas de manada. Ah, porque o governo é malvado. Ah, porque não pagar imposto é legítima defesa. Não, gente, isso é contra a lei, sabe? Com muito amor no coração. É isso que eu falo. É senso de responsabilidade. É de parar e você olhar a sua própria vida. Pensa, você perde o benefício da sua aposentadoria, da sua melhor idade. Se você não pagou a sua guia do MEI e você, Deus que me livre e guarde, sabe? Caiu, bateu, sofreu um acidente, você não consegue pedir umzinho salário mínimo. Ou você, uma mulher, engravidou, não tá pagando a sua guia do MEI, você não vai conseguir o auxílio maternidade, amor. Você transa, você tá suscetível a ficar grávida. Entendeu? Faz parte. Você tá vivo, pode morrer. Você tá vivo, pode ficar doente. Você tá vivo, pode sofrer um acidente. E aí você não tem um salário mínimo pra te ajudar. Por quê? Porque você não pagou a sua guia do MEI, que é uma obrigação. É uma obrigação. Sabe? Isso é uma obrigação. De quem? De gente madura. De pessoas honestas. Eu não consigo acreditar que uma pessoa honesta não paga seu tributo em dia. Não consigo. Não consigo. Essa história, eu sou muito honesto, cheio de dívida, não é honesto. Vocês me desculpem a sinceridade. Não é honesto. Essa pessoa ela tá com um problema seríssimo de deslocamento da realidade. E ela precisa se tratar. Vá para a terapia, pelo amor de Deus. Vá para a terapia. Você precisa de tratamento. Alguém errou aí na tua formação. Se tá com dívida tributária, você não é uma pessoa honesta. Ah, Dani, mas eu me enrolei, gente. Tudo bem. Todo mundo pode ter um problema ali. Ó, a gente errar é ok, é humano. Permanecer no erro e se achar a pica das galáxias, aí não dá. Eu tô lendo um livro, Princípios, do Ray Dalio. Aí ele coloca assim: eu já errei muito na minha vida, mas se tem uma coisa que eu sempre coloquei como um princípio, é que cada erro precisa me gerar um aprendizado. Cada erro tem que servir para eu melhorar. Então, a questão não é você ter se enrolado, meu bem. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A questão é a gente ter humildade, sabedoria suficiente para voltar para trás, arrumar a casa para seguir. Não é um problema você dizer que você não tem dinheiro para fazer alguma coisa. Ah, vamos sair, não tenho grana. É isso, não tem. E tá tudo bem, gente. Isso não é um problema. No momento eu não posso gastar. Por quê? Porque eu vou regularizar o meu CNPJ. Não, eu não vou ter o mereço. Não, eu não vou ter a cervejinha da sexta-feira. Não, eu não vou ter. Isso é coisa de gente honesta. Não é um problema você se enrolar, tá? Isso pode acontecer na vida de qualquer ser humano do Brasil, gente. A gente tá passando por a gente passou por uma pandemia. Sim, muitas pessoas quebraram na pandemia, tiveram muitos problemas, erraram na pandemia. Agora, cara, você vai continuar uma vida inteira errando? E aí, partindo desse princípio, você perde o seu benefício do INSS. Aí, na sua melhor idade, cara, assim, eu não gosto nem de usar a expressão assim, quem vai cuidar de você? Porque eu acho assim, o cúmulo do absurdo, a gente contar com uma pessoa, cuidar da nossa vida financeira, do básico, que é comer, né? Ter um teto para morar, sendo que na realidade eu fui negligente no agora. Se você está com débitos, se você está
lá recebeu a comunicação da Receita Federal do desenquadramento da sua empresa do MEI do Simples Nacional, você tem até 30 de janeiro, este mês, 30 de janeiro, para deixar tudo regular e pedir o retorno ao MEI. Corra! Você tem condição, se você está com débito, existe a condição, gente, de você simplesmente fazer um parcelamento. Tenha honestidade o suficiente de resolver a sua vida. E acredite, ninguém vai fazer isso por você. Pague um profissional para fazer isso. Seja honesto com o profissional. Fala assim, ó, eu tô todo enrolado, posso te pagar R$100 hoje, 50 amanhã? Não sei, cara. A pessoa de fato honesta, que ela simplesmente se enrolou, ela vai ter a humildade o suficiente de pedir ajuda para resolver o problema, pagar por isso de forma honesta, íntegra, negociar. Eu nunca vi, gente, nos meus quase 40 anos de idade, eu nunca vi. Ponto 1, ninguém que faz o certo se arrepender porque fez o certo. E ninguém que foi honesto ser punido pela honestidade. Se você for punido, é porque houve uma ação. Agora, uma não ação, antes dessa não ação, você ser honesto, eu nunca vi ninguém ser punido por isso. Eu nunca vi. Tá? Então, observem que quando a gente trata de contabilidade, de dinheiro, tá muito envolvido o comportamento da pessoa. O modus operandi, os vieses de comportamento que a gente tem. Dentro da contabilidade, o que a gente estuda é o patrimônio. Patrimônio. A gente vai registrar aquele patrimônio. A gente vai estudar, trazer dados para que aquele empresário tome uma decisão. O processo decisório é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer todo santo dia na nossa vida. Hoje eu estou aqui falando com vocês para que vocês tomem uma decisão. Esse processo decisório, eu preciso trazer para vocês um senso de urgência, onde, se você não se movimentar antes do dia 30 de janeiro, acredite, você vai ter um problema muito grande se você não pagou as suas guias do MEI e foi desenquadrado ou desenquadrada, tá? Então, a questão toda é a sua vida. Não dê sua vida na mão de ninguém. Principalmente quando a gente fala de MEI, tá? Quando a gente fala de MEI, o que tem mais dentro ali da guia do MEI, o que é o peso maior? A contribuição para o INSS, gente. Você perde o benefício. Você vai perder benefício. Você vai ficar anos ali de falha de contribuição. Por quê? Pode ser por desconhecimento? É verdade. Infelizmente, eu não dou conta de produzir conteúdo suficiente para isso. Infelizmente, as pessoas ainda acham chato esse tipo de conteúdo. Mas é o chato que faz a gente ficar rico. Acredite. É o chato, é o difícil, é o desconforto. Eu nunca vi ninguém se desenvolver, criar alguma coisa, ter progresso no conforto. Não tem nada que deixe a pessoa mais medíocre do que o conforto. É isso. Quanto mais confortável estiver a sua vida, observe. Porque alguma coisa tem aí de merda, de nada. Não se gera nada de riqueza no conforto. A mediocridade, gente, é o pior lugar que a gente deve se colocar. Aí eu volto. Isso não é sobre muito dinheiro. Você pode receber um salário mínimo. Mas, cara, faça valer esse um salário mínimo com honestidade. Viva dentro da sua realidade. Pague a guia do MEI. Observe as suas contribuições do INSS. Ah, eu não sei, Dani. Você vai baixar lá. Primeira coisa que você tem que fazer, né, gente? É ir lá no portal do ECAC, verificar se você já recebeu uma comunicação da Receita Federal desenquadrando o seu CNPJ. Procure um profissional, um contador, uma contadora da sua confiança para que possa sim verificar. No mês passado eu fiz alguns posts e dei a possibilidade da pessoa entrar em contato comigo de forma gratuita, que eu ia verificar se tinha alguma pendência. Tá? Eu posso, inclusive, deixar aqui para vocês
me envie mensagem no WhatsApp. Olha, eu queria que você desse uma olhada no meu CNPJ. Eu faço a pesquisa para vocês sem problema algum. Eu remanejo aqui o meu filho, que sabe fazer isso, para olhar para vocês de forma gratuita. E dizer o que vai ter que ser feito, né? Óbvio. Aí sim existe um custo. Ah, não, você tá tranquilo. Ah, você só tem que fazer o parcelamento. Ah, não, você vai ter que fazer a solicitação para volta. Né? Então, assim, gente, é sempre importante entender que nós temos princípios, precisamos seguir. Existem leis que precisam ser seguidas. Isso não é uma opinião. Não é uma opinião. E independente da sua opinião, se você não cumprir a lei, você vai ser punido por isso. Independente do partido que você defende, você vai ser punido por não ter cumprido a lei. Independente da sua ideologia, da sua religião, não interessa. O que é lei precisa ser seguido. Ah, mas justiça é cega. Cara, hoje existe tudo eletrônico. Não existe um ser humano ali. Existe um sistema que tem os dados de legislação e os cruzamentos de informação. Você está fazendo aquilo que está fora da lei, ele vai mapear os seus recebimentos e vai te mandar uma comunicação. Não é mais uma pessoa, é um programa, é uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Então, parem para se atentar a isso. Se você produz, está recebendo dinheiro e não está pagando tributo, você é uma pessoa que está sonegando, está à margem da lei, está irregular. E eu gosto de usar você é um ladrão, uma ladrona. Enfim, mas aí vocês, né? Mas gente, tá? E se você tem consciência disso e quer continuar assim, essa live aqui nem é pra você. Nem é. O meu conteúdo não é para você. O meu conteúdo é para as pessoas que querem fazer o certo. E eu nunca vi ninguém que faz o certo se arrepender por causa disso. Se você não concorda, amigo, essa live não é para você. Aí você vai para as pessoas enrijecidas igual a você, que vão ser fodidos igual a você também. Por quê? Porque existe um jogo a ser jogado. Não sabe jogar o jogo? Complexo. Vai continuar reproduzindo falácias. Vai continuar pobre. Não vai ter patrimônio. Vai ser mais uma pessoa que vai ficar lá na sua melhor idade, que era para ser melhor idade, tendo que pedir comida. Tendo que tentar ali um benefício através do CRAS. Porque foi negligente e burro aqui no presente. Vou falar que vovó falava pra mim. A gente pode não ter dinheiro. A gente pode ser pobre de dinheiro. Não tem problema. Mas não pode ser burro. Porque uma coisa é fato. O conhecimento é aquilo que de fato liberta as pessoas. Uma pessoa esclarecida, sábia, honesta, ela vai se desenvolver. Ela vai crescer. Talvez ela não fique milionária, mas ela vai ter condição de ter uma vida simples, com valor, com uma belíssima história para contar, tá? Cuidado com as expectativas fora da realidade do nosso país. O nosso país, gente, majoritariamente são pessoas simples, de grana, pouco dinheiro, é pouco dinheiro. Então precisa entender que a vida não é sobre consumo, tá? Quanto mais você trouxer da sua vida cara, mais você vai ter que trabalhar e mais tempo você vai ter que se dedicar a isso. É essa vida que você quer? Ou você vai ser inteligente o suficiente de fazer um bom planejamento e utilizar do longo prazo, tá? A vida, gente, não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E quanto mais clareza a gente tem disso, quanto mais clareza a gente tem sobre isso, mais patrimônio a gente vai conseguir se engalgar ao longo do tempo. Menos problemas com a Receita Federal,
Tá? E já indo para o encerramento aqui da nossa live, eu gostaria de dizer mais uma vez, se você recebeu o desenquadramento da Receita Federal, com o MEI, do seu Simples Nacional, você tem até o dia 30 de janeiro para resolver a sua situação. E ame-se ao ponto de resolver este problema. Precisa entender a importância de estar com o seu CNPJ regular para que o seu CPF não seja suspenso. E se o seu CPF for suspenso, não tira dinheiro do banco. É sobre isso, tá bom? E aí, na semana que vem, eu vou estar falando sobre esse retorno aí para o Simples Nacional, sobre o MEI. Para você que continua como MEI ou é Simples Nacional, como é que funciona o retorno, o que você tem que fazer depois que você faz a solicitação, tá? Quem pode, quem não pode, sobre faturamento, atividade. Então eu vou dar assim um aulão na semana que vem, um aulão sobre o MEI e sobre o Simples Nacional. Então acompanha que toda sexta-feira eu vou estar aqui para orientá-los da melhor forma possível. Para quê? Para a gente ficar rico, rica, sem problema com a Receita Federal. Um super beijo, uma boa sexta para todo mundo. Fica com Deus e até mais.